Começamos domingo passado sobre o tema Cura para Famílias Feridas. E hoje eu quero pensar um pouquinho mais sobre vivendo valores familiares. Gênesis capítulo 37, versículo 27. Nós vamos ler os versos, na verdade, 23 a 27. 23 a 27, vamos acompanhe aí a leitura que vou fazer, tá bom? Mas, logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. E tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos concordaram. Vamos ler juntos? Vamos lá? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos concordaram com esta decisão e com este princípio que aqui está envolvido. A vida de José engloba muitas qualidades admiráveis: sabedoria, perspicácia, administração justa, no caso lá do Egito, quando ele se tornou governador do Egito, caráter forjado através da provação, e a gente conhece bastante a história dele. Sua experiência no Egito inclui tempos de privilégio, tempos de perseguição e prisão, e finalmente tempos de honra e poder como governador ali do Egito. Através disso tudo ele demonstrou tanto habilidade como integridade extraordinárias. A história de José é uma demonstração das possibilidades de Deus sobre a dor em nossas vidas e um modelo de como mesmo as piores coisas que nos acontecem podem se transformar em oportunidades para Deus exercitar sua perfeita vontade. Amém? Esta história da vida deste homem nos inspira a refletirmos sobre isto, sobre como enfrentar as adversidades da vida e como Deus pode usar as adversidades para nos abençoar. Entretanto, a família de José estava longe de ser uma família saudável, está longe disso, pelo que a gente percebe aqui da história de José. Estava longe. E não vamos esquecer, José fazia parte dessa família. Ele também tem lá algumas situações e algumas atitudes que, digamos, contribuíram para que esta família não vivesse de forma tão saudável assim. Eu ouvi essa semana, mencionei aqui que eu participei como um dos preletores da Conferência Capital, da Igreja Batista Capital, na quinta-feira, e eu fui convidado para falar sobre esse desafio da saúde emocional. Saúde emocional, né? A partir da minha própria experiência pessoal, mas também a partir da leitura da Palavra de Deus, o estudo da Palavra de Deus. Falei sobre dor de vaso quebrado, algo que eu já tinha mencionado e pregado aqui. E ali eu ouvi
um pastor ou um bispo anglicano lá da Paraíba, e foi muito boa a palavra dele. Ele falou logo após a minha palavra, e ele disse algo que me chamou muito a atenção. Ele disse o seguinte: a atitude determina a altitude. A atitude que eu tenho diante da vida, diante dos desafios, diante dos problemas, não é? Como eu encaro, como reajo às ações que muitas vezes me machucam, a minha atitude vai determinar qual é a altitude espiritual que eu vou alcançar. Então é importante, quando a gente analisa a história deste homem, e perceber na história dele alguns momentos em que faltou aqui saúde, né, a esta família. Vamos pensar pelo menos em 3 aspectos, vou mencionar ligeiramente, e depois vamos ver algumas atitudes que estão presentes ali naquela família, que ajudaram a levantar, a corrigir e a trazer vitória sobre as lutas daquela família. Minha esperança, meu desejo é que isso também abençoe a nossa vida, inclusive como família de Deus. Família de Deus. Muito bem. A primeira palavra que eu quero trazer para vocês é esta: expondo o filho ao perigo. Olha só o que diz o texto. Disse-lhe Israel. Israel é o nome de Jacó, certo? Nome dado por Deus. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Pois bem, disse-lhe Israel: vai agora, dizendo a José, o filho, vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Como isso me chamou a atenção. Porque o capítulo 37, antes de chegar esse momento aí, no verso 14, é a história de como o conflito estava armado dentro da família. Irmãos, literalmente, Jacó está enviando o seu filho para a morte. Literalmente. Expondo ao perigo. Por quê? Verso 3. Diz que o próprio Jacó amava mais a José do que todos os outros filhos. Já mencionamos isso domingo passado. Não é? A atitude de amar um filho mais do que o outro. Então, isso cria, obviamente, ciúmes e inveja nos outros filhos. É um grande desafio para nós como pais, né? Segundo, verso 4, os irmãos, diz a Bíblia, odiavam-no e não lhe podiam falar pacificamente. Por quê? Porque o pai não apenas amava mais a José, mas ainda fez uma túnica bonita, preciosa, caríssima e deu a José. O verso 5 diz que José teve um sonho, contou aos seus irmãos, e o texto diz assim: por isso o odiavam ainda mais. Tudo isso está assistido por Jacó, irmãos. Não só assistido, ele também participa. No verso 8 diz: por isso ainda mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e suas palavras. Como é que ele contava os sonhos? E o verso 11 diz: seus irmãos, pois, o invejavam, mas seu pai guardava o caso no seu coração. Isso me chama a atenção. Ele guardava no coração, mas não foi prudente suficientemente para pensar: existe aí um perigo. Existe aí um perigo. Então, é algo que realmente nos incomoda na história dele. Não é? Sinais de alerta dentro da família. Você dá atenção a sinais de alerta dentro da sua família, na sua casa. Há sinais de alerta. E a gente precisa estar atentos a ele. E não fazer como Jacó, guardou no coração, mas enviou o filho.
para a morte. Vamos lembrar que a gente mencionou aqui na semana passada que José ia lá onde estavam os irmãos e quando voltava, isso antes de contar o sonho. O que ele fazia? Aos 17 anos, ele ia lá, voltava e trazia más notícias. Eu até chamei aqui de X9, né? o José. Ou seja, quais são os sinais de alerta que começam a chamar a sua atenção da sua vida e que devem chamar a sua atenção? Segundo aspecto, nós temos a conspiração dos próprios irmãos. Mas não acontece isso em família. Quantos casos nós temos visto aqui no Brasil, por exemplo, né? Me lembro muito bem daquele caso de Suzane Richthofen, né? Naquela situação da morte dos próprios pais em que participa ativamente. Então não é algo, digamos, incomum. Lembra dos sinais de alerta? É preciso ter esses sinais de alerta. Olha o que acontece aqui. De longe, viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Coisa muito comum, não apenas nos nossos dias, mas lá também no tempo bíblico. Absalão quis matar o próprio pai, Davi, para tomar o trono das mãos do pai. Os sinais de alerta precisam nos mostrar de todas as possibilidades de perigo. Eles viram que ele chegava, conspiraram contra ele para matar e diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas e diremos: um animal selvagem o comeu. E vejam em que darão os seus sonhos. Mais um alerta para a saúde, ou para a ausência de saúde, para o adoecimento emocional, e eu diria, sobretudo espiritual, daquela família. Terceiro, e aí está um grave problema, é a valorização dos bens materiais acima de qualquer outra coisa. Meus amados irmãos, como muitas vezes alguns pais pensam e imaginam que eles podem substituir sua presença, sua inquietação com os filhos, sua oração junto com os filhos por presentes. Presentes os mais caros possíveis. Quantas famílias vivem essa situação? Eu vou substituir a minha ausência por presentes. A Bíblia mostra aqui que esses irmãos lançaram na cisterna vazia sem água e passaram os mercadores midianitas e os irmãos de José o alçaram, o tiraram da cisterna, o venderam por 20 barras de prata aos ismaelitas e estes levaram José ao Egito. Não mataram, mas venderam. Mas valorizaram mais a prata e o dinheiro do que propriamente a vida do próprio irmão. Aí nós encontramos, meus irmãos, uma mudança no que vai acontecendo nesta família. Primeiro, uma tomada de posição contrária à maioria, o que a gente encontra no Rúben. Rúben aqui, filho de Jacó. Olha o que é que diz o verso 21. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais a mão sobre ele. E aí o texto explica por que ele fez isso. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Tomada de posição. Como muitas vezes nós, povo de Deus, queremos ir na onda da maioria. Queremos ir na onda da massa.
Ah, mas todo mundo faz. O que que tem? E às vezes nós começamos a imitar padrões do mundo, da sociedade sem Deus. Porque afinal de contas, todo mundo faz. Meus amados irmãos, Rubem aqui toma uma posição. E o seu objetivo era exatamente de livrar o seu irmão. E ele toma apesar da posição de todos os outros irmãos. Serão 12 filhos, José está envolvido, menos um, 11, menos Rubem. Os 10 irmãos estavam nessa posição. Nós vamos ver que tinha um outro também, então 9 tomam essa posição, né? E Judá é o outro irmão que também toma posição, mas aqui principalmente Rubem. A gente precisa pensar que os valores que usamos e que vivenciamos na nossa casa, em nossa vida pessoal, na igreja do Senhor, estes valores têm que ser, meus amados irmãos, os valores daquilo que John Stott vai chamar, quando ele fala do Sermão do Monte, a contracultura cristã. Somos chamados a viver a contracultura cristã. Nem tudo na nossa cultura é demoníaco, sim, mas nem tudo é santo. E a gente precisa ter e pedir a Deus sabedoria para perceber quando há elementos demoníacos na nossa cultura que de modo algum devem ser seguidos e imitados pelo povo de Deus. Ainda que sejam bacaninhas, não é? Legais, a gente precisa ter esta percepção. E aqui eu chego no ponto principal. Membros da mesma família não se matam. Pastor, isso é óbvio. Não é. Não é. Até levando em consideração que o próprio Jesus reinterpreta no Sermão do Monte o que é matar. Ele diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que disser ao seu irmão, raca, louco, tolo. Então, Jesus reinterpreta o matar como não apenas sendo este matar com uma arma, ou tirar a vida biologicamente. Há pessoas que estão, meus amados irmãos, mortos existencialmente. Há filhos e filhas, e até mesmo pais, que estão vivendo esta experiência de morte existencial, não biológica. Estão vivos, mas estão como se estivessem mortos. O texto diz assim: ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então, olha aí Judá, então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar quem? O nosso irmão, e esconder-lhe o sangue. Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é irmão nosso e nossa carne. Isso aqui então, existe um sentido, um princípio que está muito presente nas Escrituras, que é o que eu chamo aqui sentido de família, como uma chave normativa, interpretativa de valores para relacionamentos saudáveis na família e também na igreja. Somos desafiados a vivermos valores familiares nos lares e na igreja. E irmãos, membros da mesma família não se matam. É o raciocínio de Judá. Ele é nosso irmão, é nossa carne. Interessante, o apóstolo Paulo vai mencionar em Efésios, capítulo 5, versículo 28, esse princípio no relacionamento entre esposo e esposa.
Assim diz Paulo: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Por quê? Porque são um. Esse é o princípio da palavra. Mas quando a Bíblia se refere, por exemplo, aos membros da igreja, por exemplo, ela diz assim, Efésios 4:25, por isso deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Porque somos membros uns dos outros. O princípio de família. É isto. Este princípio precisa estar presente também na igreja e também, principalmente, nos nossos lares. Viram que Paulo fala sobre marido e mulher. Quem ama a sua mulher, ama o seu próprio corpo, ama-se a si mesmo. 1 Coríntios 12:25, para que não haja divisão no corpo, antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Romanos capítulo 12, versículo 5, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então o princípio bíblico está muito claro aqui. A Bíblia estabelece o sentido de família como uma chave normativa de valores para relacionamentos saudáveis na família e na igreja. Nós somos desafiados a viver valores familiares nos lares. E um dos valores mais fortes é esse, é que nós somos membros uns dos outros. Membros uns dos outros. A família de José estava adoecida porque não vivia valores familiares do princípio do que somos membros uns dos outros. Na maioria, porque nós encontramos aqui Rúben e Judá tomando uma posição, apesar da maioria. O último aspecto que eu chamo a sua atenção sobre esta família e que precisa nos alertar é uma continuação daquilo que fez Rúben. Diz assim, e o princípio é este: chegando tarde demais, quando só resta o luto. Se lembram que Rúben tomou posição contra os seus irmãos? Não, nós não vamos fazer isso. A intenção dele era restituir o irmão ao pai. Aí o que é que ele faz? Apesar dele ver toda a tramóia montada pelos irmãos, o que é que ele faz? Ele se ausenta. E enquanto ele se ausenta, irmãos, quando ele volta, sabe o que acontece? Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes. Atitude de luto. O que eu quero dizer? Tome posição enquanto é tempo. Na família. Sinais de alerta. Tome posição enquanto há tempo. Não espere. Ah, não, o tempo cura tudo. Cura não. Não cura não. Tome posição enquanto há tempo. Não espere para entrar em luto por aquilo que você precisava ter feito antes. Se o seu filho, se a sua filha, se o seu neto, se a sua neta começam a dar sinais de afastamento da vontade de Deus, dos princípios de Deus, do Evangelho, por favor, tome posição enquanto há tempo. Quando então não vai mais restar nada, senão simplesmente entrar em luto. O versículo 34 vai dizer que os filhos informaram Jacó, não é? Que o José, enfim, eles não disseram que ele tinha sido vendido.
Deram a ideia de que ele tinha sido morto. Olha o que diz o texto. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco. Lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos, todas as suas filhas, para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai, mas ele não pôde sepultar porque não tinha corpo. Lembram lá o que ele fez logo no começo? Primeiro item que eu chamei a atenção aqui: mandou José para a morte, não foi isso que eu disse? Mandou José lá aos irmãos, com todo o ódio que ele já tinha percebido que havia no coração dos seus irmãos, com toda a inveja, com toda a tramóia que havia ali, ele mandou para a morte. Aí agora, irmãos, o que resta? Lamentar, chorar. Então, por favor, enquanto há tempo, tome posição. Tome posição. E saiba ler os sinais de alerta na família. A palavra de Deus vai nos dizer algo sobre nós, igreja. Assim, vamos juntos? Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Eu fiquei refletindo sobre família ou lar e igreja, com esta vivência dos princípios familiares, tanto em casa, no lar, como também na igreja. Eu fiquei pensando que a nossa vida precisa ser uma vida em movimento pendular, entre igreja e a nossa casa, entre igreja e o nosso lar. O lar nos impulsiona a irmos à igreja, para aprendermos os valores familiares. Deixa eu repetir isso aqui. O lar, eu vou dizer precisa nos impulsionar a irmos à igreja para aprendermos os valores familiares. Por favor, não ensine aos seus filhos a ficar em casa nos domingos pela manhã. Vamos à igreja. Vamos à igreja. Hoje de manhã a Catarina me perguntou, que ela dormiu lá em casa. Desde quando ela dorme com vovô e fofó, ela fala assim. E hoje eu saio normalmente mais cedo, porque eu chego aqui bem cedinho. E ela perguntou: onde é que você vai, vovô? Eu fui na igreja. O que você vai fazer na igreja? Não é? E ela já se arrumando também para vir à igreja. O que você vai fazer na igreja? Não, porque o vovô vai para o trabalho. Trabalho? O trabalho do vovô é da igreja. É impressionante isso, como esta criancinha de 4 anos e alguns meses, 8 meses, ela já tem este princípio: domingo de manhã é dia de ir para a igreja. E à noite também, de vez em quando ela vem, à noite. A nossa vida precisa ser assim, movimento pendular, lar, igreja. E o nosso lar precisa nos impulsionar a irmos à igreja para aprendermos os valores familiares. E a igreja nos impulsiona de volta aos nossos lares, onde nós somos chamados a vivenciar o que aprendemos na igreja. Que Deus nos ajude, irmãos, a que vivamos assim. A cura para as nossas famílias está tanto na vivência dos valores familiares nos lares, em casa, como também a vivência dos valores familiares na igreja e no convívio, pois nós somos membros uns dos outros. Que Deus nos abençoe. Minha casa e eu serviremos ao Senhor.